Pessoal, vamos lá, vamos seguindo aqui com o Vitrine. Todo mundo teve a sua matéria favorita na época do colégio, né? Uns com mais habilidades para contas, números, equações, outros mais para arte, texto, enfim. O ponto que eu quero chegar é que nem sempre as notas dentro das disciplinas do colégio podem ser parâmetro para as habilidades das crianças. E para conversar mais sobre esse super assunto, sobre esse assunto rico mesmo, eu recebo a nossa super psicóloga Thaisa Ramalhais. Boa tarde, Thaisa. Seja bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Thaisa, quando a gente fala aí de genialidade nas crianças, está ligada à ideia de ser bom em tudo? Então, esse talvez seja o erro, né, que o senso comum acaba cometendo. Por questões mesmo de informações que são repassadas, é uma temática nova, né, tanto no Brasil principalmente. No entanto, que diferencia-se daqui as pesquisas do número da população, que é 5%, né, as pesquisas apontam que 5% da população tem algum indicativo de altas habilidades, superdotação. Já a questão de pesquisas internacionais, eles relatam de 10 a 15. Nossa. Então, por questão de formação, né, eu mesmo, quando eu fiz minha faculdade, faz alguns anos, nem tanto assim. Mas eu vi o que era, né? Eu não aprendi, assim, como que realizava em si a avaliação, como que se dava, né? Então, não necessariamente a criança, o adolescente ou até o adulto, porque também tem a identificação na fase adulta, que foi passando, né, ali pelo ambiente escolar, que apresenta altas habilidades, tenha que ter 130, o QI, né, o coeficiente de inteligência 130. A criança, ela pode ter uma habilidade, por exemplo, numa determinada matéria específica, como, por exemplo, artes. Né? Eu já avaliei, eu lembro da primeira criança que eu acabei avaliando, era um pré-adolescente. E ele tinha altas habilidades em artes e durante todo o seu percorrer ali, né, da escola, ele era da classe especial. Então, isso acabou passando, né, batido, que o enfoque era somente na fragilidade, ou seja, na dificuldade. Eu utilizo sempre a palavra fragilidade, tá bom? Porque eu não gosto necessariamente da palavra, né, dificuldade. O enfoque era tanto na dificuldade que ele tinha em relação à alfabetização, né, que não tiveram um olhar em relação, né, a artes. E a maioria das crianças, às vezes, elas tendem a aflorar mais determinadas áreas, né? Por exemplo, algumas habilidades. Assim, não são todas as crianças que são boas em todas as matérias, com regularidade. Tem uma que aflora mais, outra um pouco menos. E daí, como que em sala de aula, para trabalhar tudo isso, como que pode ser feito? Então, eu sou psicóloga, mas eu também sou pedagoga. Trabalho também como pedagoga. E, assim, nós temos, então, né, no Paraná, no Brasil, né, salas específicas para essas crianças, onde nós realizamos desde a avaliação como o desenvolvimento dessas habilidades. Nós denominamos como enriquecimento curricular. É realizado um trabalho, então, né, com esse enfoque em determinada área, como oficinas, visitas técnicas, né? Por exemplo, uma criança que tem uma habilidade na área de ciências, né? Eu tenho alguns que amam a questão de planetas, dinossauros, né? Outros já gostam da questão mais histórica, né? Então, assim, o que acontece? Nós trabalhamos nesse sentido, com enfoque e atividades no foco da criança. Então, e se essa criança ela tem mais essa habilidade, é legal você estimular mais essa habilidade? Ou tudo tem que caminhar junto? Então, a instrução que nós seguimos no Paraná, por questões assim de orientação técnica mesmo, de leis, na instrução, ela relata que nós trabalhamos também as suas potencialidades, ou seja, no que ele é muito bom, né? Como também as suas fragilidades. Porque normalmente essas crianças, como você disse lá no início, né? Elas podem ser muito boas, por exemplo, em português, e talvez tenha alguma dificuldade, fragilidade na área matemática. Sim. E daí? Então, nós trabalhamos esses dois enfoques. E também utilizamos desse potencial, né? Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo. Vou citar exemplos que talvez fica mais claro para o pessoal em casa. Perfeito. Né? Então, assim, ele ama a questão de tecnologia, né? Ele cria jogos
Então, mas ele tem uma fragilidade muito grande na parte matemática, né? O que eu sugeri junto à professora do ensino comum. Então, ele montou um jogo, né, que ia trabalhar as equações lá, que era um conteúdo novo, e que ele estava com dificuldade, não só ele, quanto os colegas da sala, né, porque eu parto do princípio de que a gente considera o pai das altas habilidades, Renzulli, né? Ele traz assim, em uma das frases dele, do livro, que toda maré elevada, né, todo barco elevado eleva a maré. Então, se eu apresentar estímulo também dentro do contexto de sala de aula, eu vou elevar toda a maré. Não só especificamente aquele aluno que tem o potencial. Eu vou estar dando oportunidades, né, para os demais também. Que legal. E os pais? Como os pais em casa, eles podem estar identificando, podem estar auxiliando os seus filhos nessas questões de altas habilidades, Thaisa? Então, assim, nós temos algumas características, né? Que é aquela criança curiosa, aquela persistente, né? Ela persiste em alguma coisa, em um determinado, né? Ela é normalmente bem crítica. Ela é criativa, falando bem senso comum, aquela que sai fora da caixa, né? Ela tenta... para fazer, por exemplo, uma conta de matemática, né? Ela consegue chegar ao resultado, mas não da maneira ali usual. Né? Ela normalmente procura outras formas e chega ao resultado. Né? E também eles são bem persistentes. O que nós temos que ter um pouquinho de cuidado em relação também à confusão que há no processo diagnóstico, né? Das altas habilidades e superdotação. Porque eles também têm características emocionais, eles são considerados crianças atípicas, eles estão dentro da educação especial. Todo direito que uma criança, por exemplo, né, que tem o diagnóstico de... TEA, né, o transtorno espectro autista, também segue, né, ali também para o aluno, para a criança que tem altas habilidades. Porque eles têm algo chamado sobreestabilidade, tanto psicomotora quanto emocional. Ou seja, eles vivem em extremos. Né? Ali a questão motora, ela é muito, como posso dizer, desenvolvida, né? Uma inquietude, porque é comprovado cientificamente que o processo sináptico dessas crianças, elas são muito mais rápidas do que uma criança típica. Entendi. Nossa, que assunto rico, gente. Quanta coisa que poderíamos ficar aqui falando. Thaís, você volta aqui no programa pra gente falar mais sobre esse assunto, que acho que tem muitos pais aí que estão nos assistindo que gostaram do material e querem saber mais. Mas aqui a gente tem um tempinho mais reduzido, minha linda. Passa teu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, já entra em contato com você pra saber mais. Isso. Meu Instagram é meu nome. É o @Thaisa Fernanda Ramalhais.